Este podcast foi gravado durante a pandemia. Por favor, não ligue para as insanidades dos apresentadores. Castanha Pop. Fala galera, beleza? Começa agora mais uma edição do Castanha Pop, o seu podcast de cultura pop aqui da nossa região paraense. Eu sou Matheus Mascarenhas, sejam muito bem-vindos. Sou apresentador do programa, mas não vou fazer isso sozinho de maneira nenhuma, porque vai ter muito papo democrático aqui nesta edição. Do meu lado, Jackson Tavares. Alô, galera que tá ligada no Castanha Pop, no nosso podcast sobre cultura pop. A gente tá nesse clima bem bacana, no clima de ação no episódio de hoje, porque a gente vai falar de um dos filmes mais assistidos, se não mais assistido, digamos, dos originais da Netflix, que é com aquele astro lá da Marvel, que você já sabe muito bem que é, as garotas suspiram por ele, e a gente tá aqui... Os garotos também, né? Exatamente. Alguns também, né? Boy. E você que assiste muito a Netflix já deve saber qual é, né? Certo, Leandro Henrique? Isso é claro, com certeza. Eu não estaria aqui se não fosse pra gravar sobre esse filme. E sobre esse homem maravilhoso, esse negro maravilhoso. Que homem, né? Que man, né? Que homem. E nesse filme, mais do que nunca, né? Pois é, galera, olha só, recentemente, né? Na verdade, já tem um tempinho aí, a Netflix divulgou uma lista pela primeira vez com os 10 filmes originais mais assistidos dentro da plataforma. E olha só, o filme, em primeiro lugar, o mais assistido de todos os tempos original Netflix, é O Resgate, interpretado aí, né? Estrelado pelo Thor, Chris Hemsworth. Jackson Tavares e Leandro Henrique, o que vocês acham disso? O Resgate estreou recentemente no ano de 2020, na verdade já tem uns 3 meses, e já é o filme de maior sucesso aí dentro do catálogo original da Netflix. O que nós temos a dizer sobre isso? Olha, eu assisto filmes de ação sem esperar grandes pensamentos filosóficos, entendeu? Inclusive eu estava até conversando com um amigo um mês atrás, um mês e meio, sobre isso, que filmes de ação não é para você ter uma grande reflexão, um grande pensamento filosófico. Pode até ser que seja. Né? Não tem isso, não. Pode até ser que o filme tenha, né, uma coisa assim, mas você não vai assistir um filme de ação pra ver pancadaria, explosão, porrada, entendeu? Vou ter um pensamento reflexivo sobre aquela bomba que explodiu naquele carro. Não, eu acho que não. Tem temáticas interessantes, mas filmes de ação são feitos pra divertir, né? Tem um público deles que é grande, né? Um público grande, um público que já sabe, né, o que esperar do próprio filme, e o diretor, o roteirista, toda a equipe envolvida já sabe o que entregar ao público. E eu digo que o Resgate, né, com Chris Hemsworth, o Thor, entendeu? É um filme que ele cumpre, né, essa missão de dar ao seu público o que realmente eles querem, né? É pancadaria, porrada, explosão, essa coisa, né? É essa coisa. Aquela parada, o Márcio Monteiro que vai ter que botar a edição, né? Os efeitos sonoros. Não é Já que você já tá fazendo sonoplastia ao vivo. Pensado em fazer ao vivo na hora. Leandro Henrique, Resgate, o primeiro lugar. Será? Cara, assim, eu não concordo. Assim, eu entendo a colocação do Jackson de que o filme de ação não tem essa obrigatoriedade, né, de colocar uma mensagem mais profunda no filme, mas eu acho que o Resgate, ele acaba fazendo isso de certa forma, porque tem uma trama simples, que é o resgate. O filme é basicamente a sinopse do que é, né? O nome do filme, na verdade. Mas mesmo assim, tem algumas questões interessantes. Tem aquela questão dele dele tratar o menino como um filho, porque ele teve uma família e tal, que foi destruída. É uma coisa que fica um pouco de escanteio, mas ela acaba construindo muito do personagem. Então eu acho que esse é um valor que a gente não pode descartar completamente do filme, sabe? Uma breve sinopse, né, também do filme, né, galera? A gente tá falando já da temática, né, da questão do roteiro também. Vamos lá, será que a gente consegue fazer uma sinopse do filme em 1 minuto? Ou menos? Segundos? Será que dá? Eu acho que menos, porque é só a gente pegar o nome do filme e botar no Google, já tá lá uma pequena sinopse do Wikipedia.
Só lê ela Não, pro pô, público. já tem, como eu falei, o nome do filme já é o sinopse, é o Resgate, é o filme de resgate. É isso aí. Pode falar. Dessa questão aí, né, como é essa, digamos, essa relação entre os humanos do filme, né? Mas isso aí é uma coisa, cara, que já quase todo filme, digamos, um dramalhão, né, tem inserida essa coisa de, vamos fazer um corte dele lembrando do filho, aquela coisa do mercenário que fica com peso na consciência, sem falar que ele não é um personagem bonzinho no filme, né, ele é um mercenário bem FDP, acho que fica com peso na consciência depois, né, é uma coisa que até um site falou que é uma das coisas canalhas num filme só, se referindo ao resgate, né, isso é um elemento bem canalha nesse filme, que é uma crítica que detona o filme, eu não vou falar qual é o site aqui, entendeu, que fez isso, mas é um site famoso, entendeu? Márcio Monteiro coloca uma legenda depois pra galera do vídeo, né, pra assistir. Mentira, podcast não tem legenda. Mentira, será que tem, Leandro? O pensamento tanto do Leandro quanto do Jackson diz muito sobre esta obra. Fala muito sobre como a crítica viu essa obra também. Beleza, tem um ponto do Jackson. Filme tem que ter entretenimento, filme de ação. Entra o ponto do Leandro. Mas o filme tem umas nuances que fazem certas reflexões sobre o personagem. E o Resgate é tudo isso, na verdade. É um filme bem direto ao ponto, como um filme de ação pro Jackson deve ser, né? Mas ao mesmo tempo a gente fica refletindo, será que o resgate é só do personagem X? Não pode ser do próprio Tyler Rake, que é o personagem interpretado por Chris Hemsworth? Isso também é debatido de uma forma leve, descontraída talvez, ao longo da obra, mas sintetiza muito bem o pensamento que vocês dois estão colocando aqui pra galera. Citando, né, o site que falou que tem muita coisa ordinária num filme só, né, se referindo ao Resgate, eu discordo de algumas coisas, porque eu achei até um filme bem bacana, né, pro gênero de ação, digamos assim, ação porrada, né, ação explosão. Eu achei que tem umas coisas bem interessantes, tem uns cortes de cena, né, lembram muito o jogo de tiro em primeira pessoa, tem boas cenas de porrada, eu achei bem legal. A coreografia é ótima. É muito bacana, eu achei bem Zack Snyder em alguns momentos, sabe? Aquela ação meio crua assim. Sim. Meio videogame mesmo, como falaste. Tem pessoal que comparou até com o John Wick. John Wick, é verdade. Mas a comparação muito do John Wick vem também por causa que o diretor, né, a gente não deu a ficha técnica aqui, mas o diretor do filme, o Sam Hargrave, é um dublê. Exatamente. John Wick, que é um filme de ação que também é feito por dublê de cinema, então é uma nova geração de filmes de ação que está nascendo aí, né, liderada por dublês. E isso é muito bacana para gente. Castanha Pop. Outra coisa interessante é que esse filme, O Resgate, ele foi escrito pelos irmãos Russo também, né? Que já vem indo de, digamos assim, a la Marvel, né? A la Vingadores, essa galera. Isso, já tem essa pegada mais pipocão. Filme efetivo, né, de ação. O Capitão América, o Soldado Invernal, o segundo filme, é um filme de ação, um filme de espionagem. E eles transmitem muito, eu acho, dessa aura, dessa questão espiritual pro Resgate também. Tem um paralelo que eu acho interessante agora que tu falou do Soldado Invernal, que os dois filmes eles têm uma aura meio conspiratória, né? Soldado Invernal tem toda aquela coisa da Hydra, que tá por trás da SHIELD, e aqui a gente tá esperando que seja um resgate pronto e simples, só que eu não sei se a gente pode dar spoiler aqui. Pode? O nome do filme é spoiler, né, Leandro? Mas... Não, tipo, é porque a premissa é o resgate, mas tem uma virada aí no meio que também acaba entrando nas coisas conspiratórias. O cara tá metendo o pé numa coisa que ele acredita que é o trabalho dele, só que acaba se tornando uma coisa completamente diferente. Então, isso mostra essa influência, né, dos irmãos Russo no trabalho dele. Tiveram uma coisa que funcionou no Soldado Invernal e colocaram no Resgate. Eu achei que foi uma das melhores coisas que eu assisti nas últimas semanas, o filme do Resgate. Claro, ele tem os seus contrapontos, é aquela coisa mesmo bem basicona, tem os seus clichês, né? Mas a gente se pergunta, qual é o filme de ação que não tem o seu clichê? Entendeu? Todos usam dos mesmos elementos, apegam coisas de outros filmes de ação de sucesso e jogam, entendeu? Porque digamos assim, precisa, assim, né? Garantir a bilheteria, garantir a diversão do público de ação, né?
acho que eles cumpriram, eles cumpriram bem o seu papel aí no quesito fazer o filme resgate, né? Eu acho que o clichê não é necessariamente uma coisa ruim. Quando o clichê é bem usado, ele funciona muito bem, né? Pois é, porque é o que exatamente aconteceria numa situação dessa, né? Mas a gente tá falando aqui. E tu, Matheus? Qual é a tua opinião sobre o filme? Cara, pegando o gancho de vocês, a fórmula tá lá porque ela funciona. Se a fórmula funciona, porque eu não utilizo ela dentro de uma situação? Será que o tempo todo eu tenho que ficar reinventando essa fórmula? Que muita gente falou isso sobre o Resgate, né? É um filme que não agrega nada ao gênero de ação na atualidade, mas é muito bem feito. Será que a gente precisa ficar colocando elemento novo em toda a produção? É um questionamento. Eu achei Resgate um filme extremamente direto ao ponto. Isso não é um demérito nenhum para a obra. Eu acho, como eu já falei pro Jackson Tavares em outros momentos da vida, eu acho que o Chris Hemsworth no papel principal tá ok, funciona muito bem, né? Aquele brucutu silencioso, como outras análises, outras críticas já falaram a respeito do filme. As cenas de ação são bem feitas, o diretor, Sam Hargrave, dá pra ver que ele tá muito empolgado. E olha só, um plano sequência. Eu acho que ali, mais ou menos na metade do filme, tem um plano sequência fantástico. E o próprio diretor, ele faz isso de uma forma bem experimental. E o filme fica de qualidade. Eu acho que ser o primeiro lugar de filmes originais da Netflix mais assistido na plataforma, eu fiquei surpreso. Porque tem muitos filmes de muito tempo aí. Mas é um filme que não peca em qualidade técnica nenhuma, na minha opinião. E a história é bem legal, é bem divertida. Concordo com o Jackson que quando eu assisti o filme, foi uma das melhores coisas que eu assisti na minha semana, sem dúvida nenhuma. Pode ser que a gente não tenha a mesma opinião daqui a uns 10 anos, mas por hora... Naquela semana foi legal. Semana foi legal. Eu concordo com vocês, assim, quando eu assisti, acho que faz umas 2 semanas que eu assisti, eu fiquei surpreso porque eu não tava dando muita coisa, sabe, pelo filme, mas foi uma grata surpresa. A gente tá falando aqui sobre essa lista da Netflix. Por que vocês acham que esse filme, especificamente, foi tão assistido? Primeiro porque é um blockbuster da Netflix, né? Só pelo nome do ator principal, a gente já mata o Acha Charada, né? Chris Hemsworth, o cara que fez Thor, Amanhecer Violento, O Segredo da Cabana, um cara que tá no auge aí da carreira, né? Um cara que eu acho que ele cumpre muito bem os papéis que ele faz. Nada muito profundo, mas nada ruim, entendeu? Ele é um cara, assim, bem carismático. E só por aí você tira porque que as pessoas quiseram assistir. Eu acredito que vem muito também por todo mundo que tá trabalhando no filme. É um filme muito fácil de vender, na minha opinião. Você tem o ator principal, como o Jackson já falou, que tá no melhor momento da carreira. Eu acredito isso também, Jackson, no auge dele. Mas você também tem na produção e no roteiro os irmãos Russo, que foram os diretores de Vingadores, né, Endgame, que é o filme, enfim, de maior bilheteria da história do cinema. Você tem um diretor que trabalhou também nos filmes da Marvel. Então a gente começa a pensar nesse polo da Marvel, porque todo mundo já se conhecia, que migrou para fazer outra coisa na Netflix. Então eu acredito que se tornou um produto muito fácil de vender para a galera que já gostava dos filmes da Marvel e para quem não gosta desses filmes, mas sabe que existe, estava lá o Resgate disponível na Netflix. Outra coisa que eu acredito que ajudou muito na promoção do filme foi o momento de pandemia. O Resgate ele foi lançado no meio da pandemia do novo coronavírus. As pessoas estavam em casa, o filme estava disponível e talvez isso tenha favorecido isso. Foi um golpe, assim, digamos assim, muito bem oportuno, né? Pra Netflix, entendeu? Foi na pandemia, a galera querendo assistir coisa nova em casa, joga o Resgate lá. Dona na Netflix deu um acerto. Olha, grande. Tá de parabéns, é muito boa mesmo. Você é muito bom. Pega o Netflix, você é muito bom mesmo. Mandar pra ela isso depois, esse podcast, pra ver se ela gosta. Patrocinar. Vamos tentar, né? E pra você que quiser, que tá afim, né, de apoiar também o nosso podcast, que é feito basicamente todo independente,
Depois a gente manda esse nosso podcast pra ela, pra ver se a empresa curte ou não essas nossas opiniões a respeito do queridinho, né? Do novo queridinho da empresa. Leandro Henrique, olha só, você é um estudante de publicidade. Opa. Foi um bom golpe de marketing? Como é que funcionou isso? Foi uma boa promoção? Eu achei muito inteligente porque já tinha uma facilidade de que todo mundo que está envolvido com essa produção já fez um filme da Marvel. E a gente sabe que a Marvel, Disney, né, como um todo, tá meio que abocanhando todo o mercado cinematográfico dos Estados Unidos recentemente. Disney é tio Patinhas é money. Exatamente. Todo Disney mundo. está metendo a mão em todas as produções, todos os direitos possíveis. Abandono a gerar uma propriedade da Disney. Imagina. Mas, apesar de o Resgate não ser da Disney, a Netflix se aproveitou, né, dessa galera, que já é muito produtiva, já faz muito dinheiro para a Disney, para fazer dinheiro para eles. Então, acho que foi um pensamento muito acertado da Netflix, tanto em fazer esse filme com a galera que já fez Thor, já fez Vingadores e tal, quanto fazer, como vocês disseram, o timing, né? O timing foi essencial para que tivesse esse boom de visualizações. Então, no final de tudo, é um bom filme. É isso, o resumo. É um bom Assim, filme. eu também acho um bom filme. Tem umas coisas assim que eu achei bizarrinho, na verdade só uma coisa mesmo, mas que eu concordo com essa crítica desse site da... Eu vou falar o nome, foi a UOL, no site da Folha, entendeu? Chegando, tô abrindo e-mail que tá chegando o processo. Não, entendeu? Mas, tipo assim, a gente fala porque é porque ela tá escancarado lá, entendeu? É um artigo deles que é válido, né? Eles mostraram o ponto de vista dele do filme, o rapaz que escreveu não gostou. Enfim, é normal, né? Mas tem uma coisa que eu concordo com ele, quando ele fala que a história fica um pouco confusa, porque contrata os serviços do personagem do Hemsworth, o Tyler, né? E, ao mesmo tempo, manda um capanga dele, entendeu? Ir buscar o garoto. Isso depois, a gente entende por que aconteceu, porque ele não tinha dinheiro o suficiente para pagar o restante do resgate, né? Então, ele armou pra cima da equipe do Hemsworth pro outro capanga poder pegar o filho dele. Isso fica explicado depois, mas na hora você não entende, entendeu? Você fica meio confuso. Por que ele mandou o Chris Hemsworth e o capanga dele ir buscar o filho, entendeu? É uma coisa que... Não, peraí, calma aí. Mas tem um problema aí. Não foi o traficante que mandou, foi o ajudante dele que criou toda a situação, porque ele não tinha o dinheiro, entendeu? Não, pois é. O que o traficante falou foi: vai lá e recupera meu filho. Pois aí tem uma outra reviravolta política no meio de tudo. Isso foi no começo do filme. Mas aí, fica muito mal explicado por que ao mesmo tempo ele pediu os serviços do Chris Hemsworth, entendeu? Aparece ele no início pedindo pro capanga dele, até ameaça ele, né? Ameaça, entendeu? Aí isso você só vai entender depois, quando aparece lá que o pagamento não foi feito, né? O pagamento meio, digamos, miou a segunda parcela do pagamento. Aí você vai entender o nome do filme, em vez de ser o resgate, podia ser o calote, né? Calote, nesse caso. Entendeu? Isso a gente vê, né? Explicado. Depois, bem depois. O golpe. O calote. Eu acho melhor o calote, né? Mais regional. O golpe pode ser um pouco político, dependendo de quem tá vendo. Entendeu? Aí você entende. Tem essas questões, já são as análises filosóficas, né, a respeito da ação. Resumindo, né? O cara manda 2 irem resgatar, entendeu? O filho dele. Mas até a pessoa, o cara entender por quê, já é 1 hora de filme. Então, fica esse tilt no meio da pessoa assim. É um filme bom, mas não é um filme perfeito. Né? Não é um filme perfeito. Quase todo filme não é perfeito, né, cara? Então... se a gente for julgar assim, a gente não vai ver mais filme nenhum. Exatamente, a gente tem que se entregar, né? Tem que se entregar ao entretenimento. Vamos, me entretenha, por favor. Eu tô aqui em casa, de boas, por favor. Me passe conteúdo. Mas é isso. Vocês tiveram uma cena que vocês mais gostaram no filme? Ou várias cenas? A cena que eu mais gostei, assim, de longe, foi o plano sequência. Eu achei que foi, como falei, foi bem videogame, sabe? Eu gosto dessas coisas que são meio multimídia,
Tipo, Eu achei também, bem videogame. Vamos sequência também. eu acho que foi. Acho que a cena símbolo desse filme é o plano de sequência. Acho bacana. E ele foi vendido assim também, né? A galera começou a falar sobre isso e pronto. O trailer é bem bacana, né? Eu não vi o trailer. Não, ele é bem bacana. Tipo Como assim, diz o o trailer é um filme, cara. O trailer é um filme. Como diz o pessoal do Choque de Cultura. Como Oi? fala a galera do Choque de Cultura, né? Você tem um trailer bom e fizeram um filme também. Não foi que nem no Esquadrão Suicida, né? Que o trailer era bom e inventaram de fazer um filme pra estragar o trailer. Esse não, tá lá. Muito complicado. Uma cena que eu achei muito interessante é que o personagem do Chris Hemsworth, né, tá lutando com aquele mercenário lá que capanga do pai do menino, e um carro atropela ele, cara. E segundos depois sim. ele levanta de boa, rouba um caminhão e atropela esse cara que ele tava lutando, entendeu? Aí esse cara, ao contrário do Chris Hemsworth, ele fica assim, minutos caído no chão, entendeu? Enquanto o Chris Hemsworth ficou 3, 4 segundos caído. E claro, né? Esse filme ele tem uma coisa muito super-heróica, né? Tipo, o cara só morre se for, assim, de verdade. Arrancou cabeça, ou então atirou no coração e o cara morre. Inclusive, já que a gente já tá falando... Mas será que morre mesmo? Exatamente, era Essa isso que eu que ia é a chegar. dúvida, né? Mas ele se machuca, então isso aí prova que só existe um Steve Seagal, né? No mundo, então. O Steve Seagal não leva um soco no filme dele, cara. Então... Aí prova, o Chris Hemsworth se machuca no filme, então tá aí. O Steve Seagal é imortal. Castanha Pop. Agora que a gente já falou de quase todas as cenas mais importantes, eu acho, do filme, e como a gente já deu spoilers de tudo, o que vocês acharam do final do filme? Vai rolar um spoilerzinho aqui? Pô, já rolou spoiler do filme todo. É verdade, é verdade. O filme todo é um spoiler, né? Então... Tem um spoiler, pô. Se a galera assistiu o trailer, já pegou o spoiler. Tá bom. Então, pra você que tá ouvindo e não gosta de ouvir spoilers finais, dos momentos finais do filme, por favor, adiante para o final do podcast. Eu acho que esse recado ele tem que estar na frente, né? Se você não quer ouvir spoiler, não ouça o episódio. Tudo bem, porque o filme todo é um spoiler. Cala sua boca! A gente se empolga falando e acaba soltando um spoiler lá e cá, mesmo já tendo trailer. É verdade. Então não tem muita diferença. Vocês Sim, querem falar sobre o final, né? O final, cara, eu acho que eu entendi, né? Muita gente não entendeu o final, né? Mas eu acho que ele não morreu. Entendeu? Cara, impossível ele não ter morrido. Ele levou um tiro no pescoço. Entendeu? Eu também fiquei pensando isso. Como é que esse cara não morre? Eu acho que é o Thor, cara. O Thor não pode morrer em um filme. Como eu falei ainda agora, o cara foi atropelado por um carro, 5 segundos depois levantou o Não, mas, pô, o cara ser atropelado por um caminhão acontece na vida. Todo mundo atropelado por um caminhão. Terça-feira, ser atropelado por um caminhão, tá? Faz parte. Agora, levar um tiro no pescoço... Levantou logo depois, não foi? Ele levantou logo depois, isso que é esquisito. Ele tinha que ficar caído pelo menos uns 10 minutos ali. Não, mas... Tu já foi atropelado por um caminhão, Leandro? Olha, não quero falar sobre isso, tá? É melhor a gente passar lá no próximo assunto. Eu fiquei pensando aí, todo mundo atropelado por um caminhão. Não, mas tipo, as pessoas sobrevivem a acidentes de caminhão, eu acho. Mas... Depende, né, da proporção. Se você que está ouvindo essa história tem alguma relação, conhece alguém que, enfim, teve esse tipo de acidente, não é nada de referência, fica tranquilo, é só a história do Leandro. Tá? O Leandro, ele tem essa capacidade sobre-humana de resistir a um acidente de caminhão, mas tudo bem. Mas o caminhão... Não, eu quero dizer o seguinte, o caminhão é uma coisa que, se a pessoa sobreviver, a gente... Ok, é possível. Agora, um tiro no pescoço, eu não sei se é tão possível assim, sabe? Mas na verdade, tu tem razão, porque não foi um caminhão que atropelou ele, foi um carro. Pô, mas era, sei lá, um furgão, uma van. Aí o outro, o mercenário, ele atropelou, foi com um caminhão, foi com uma van. Eu acho, pessoal, que é o seguinte, no final de tudo, parece ser um filme bem fechadinho, que dá esse gostinho de quero mais, será que ele morreu, será que ele não morreu, será que vai ter o 2? Depois da divulgação dessa lista, eu acho que vai ter um outro filme.
Não, parece que já foi confirmado que eles já estão recrutando até outro astro da Marvel pra fazer a sequência. Não, mas parece que esse outro astro da Marvel vai ser inserido no elenco. Excelente, estou aqui a notícia precisa, com todos os detalhes. Todos os detalhes, entendeu? Olha, que notícia aqui vou ler pra vocês, ó. É oficial. Resgate, um dos grandes sucessos da Netflix, sua melhor estreia da história, segundo a plataforma, né? Vai realmente ganhar uma sequência. Olha aí. Então, análise aqui de primeira mão. Já até questionaram que o filme contará novamente com Tyler Rake, o Hemsworth, né, Chris, o Thor. A Netflix divulgou a informação. A volta do diretor Hargrave, ex-coordenador de dublês, como a gente já falou da Marvel, né, que fez o primeiro grande filme comercial, também não foi confirmada. Mas dando o êxito da parceria, é bem provável que isso aconteça, entendeu? Que ele volte. Não se sabe se como flashback, se como... Só sabe-se que o Joe Russo vai estar novamente por trás da continuação, produzindo e escrevendo esse roteiro. Eles poderiam manter a mesma equipe. Eu acho que poderia ficar bem legal com a mesma equipe. Acho que podia ter uma cena o Tyler podia ser tipo um Obi-Wan, sabe? Aparece o fantasminha assim, dizendo pro molequinho. O molequinho pode ser o novo astro de ação. Se ele morre no primeiro filme, né? Como é que vai ter um crossover com John Wick depois? Pois é, enfim. Só se voltar no tempo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Resgate está disponível aí no catálogo da Netflix, o maior sucesso original da plataforma. Jackson Tavares se despede aí da galera. É isso aí, galerinha. Como o Matheus já explicou, Resgate é uma boa pedida para quem gosta de filmes de ação com muita porrada, muita brutalidade, muita explosão, correria, tiro. E é um bom programa para você assistir aí no seu final de semana, sábado à tarde, domingo de manhã, depois das 10, depois que você dá aquela acordada, aquela espreguiçada bacana, pai d'égua. E é isso aí, é uma dica nossa, vale muito a pena. A gente rodou e chegou nesse momento de novo, que é a parte da despedida. Eu falei pra vocês antes, a gente já tentou gravar essa parte outras vezes, que eu não consigo me despedir direito de vocês, mas eu vou deixar aqui registrado isso pros ouvintes, né? Então, falou aí, galera. É nóis. Então é isso daí. Fica a dica pra você. Resgate, filme original Netflix, dirigido por Sam Hargrave, com a produção e roteiro dos irmãos Russo e estrelado pelo Thor, também conhecido como Chris Hemsworth. Valeu e até o próximo Castanha Pop. Não, já tá gravando. Mentira, podcast não tem legenda. Mentira. Será que tem, Leandro? Nossa, essa piada foi tão ruim que eu não entendi que era uma piada. Eu confesso que eu também não entendi que nem os primeiros 5 minutos de resgate. Ei, gente, a gente que tá fazendo aqui a edição, a gente tá ouvindo todas as besteiras que eles falam, né? Então, claro que não tem legenda, né? Tem que dar um jeito de botar essa legenda, porque agora eu acho impressionante, porque o pensamento de vocês... Não tem legenda em podcast. Peraí, essa parte não vai entrar. Essa parte não vai entrar. A gente tem que criar ainda o perfil pra depois a gente fazer essa parte. A gente pode fazer separado, inclusive, depois. Enfim, no Netflix a gente manda depois esse conteúdozinho pra ela. Leandro Henrique... Peraí, Matheus. Volta de novo, porque ficou ruim o teu áudio. Leandro, é contigo, você despede da pessoal. Bicho, o que eu vou falar? Dá tchau, mano. Só dá tchau. O que vai vir depois do final? Uma música. Fim. Regravem a despedida, Calma, sem estresse. Rolou? Eu acho que foi. Versão brasileira, Castanha Pop.